Graça e paz, amados irmãos, passando convosco para compartilhar convosco uma mensagem da parte do Senhor. Quero deixar convosco aqui, queridos e amados, o Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 37, onde está escrito da seguinte forma: e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciães e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Eu mesmo lhe lançarei também no rosto dos salteadores, que com ele estavam crucificados. Senhor, te dou graça, Espírito Santo, ilumina nossa mente e nosso coração, Senhor. Nos conceda o discernimento da Tua palavra, não só para a minha pessoa, mas para todos aqueles que agora estão ouvindo e para todos aqueles que hão de ouvir também, aonde chegar esta mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, seja conosco, de forma que haja edificação e salvação de almas para o Teu reino, aonde chegar esta mensagem. Em nome de Jesus eu te peço e assim te agradeço, Senhor. Glória a Deus. Queridos, esta palavra é tocante, porque nos mostra a injustiça dos homens contra o Santo Filho de Deus. Nos mostra quanta loucura há no homem, obscurecido em trevas, quanta arrogância há no coração daqueles que se julgam alguma coisa, a ponto de pensarem que reconheceriam a graça divina sem a ajuda do Espírito Santo. Vemos aqui, queridos, a crucificação. Esse texto bíblico, ele fala da crucificação do Cristo. Temos aqui a mensagem da cruz. Essa mensagem que mudou a minha vida, a minha casa, a minha história. Essa mensagem que tem mudado vidas, que tem transformado e regenerado as pessoas para o reino de Deus em Cristo Jesus. Essa mensagem que transforma o mais vil pecador num homem temente a Deus e servo do Senhor. Gostaria de te convidar para meditar um pouco nestes versículos. E eu creio que o Espírito Santo vai te esclarecer e te dar entendimento destas coisas, de forma que a sua alma será mudada por dentro. Nunca mais será a mesma, porque vai fluir uma graça de renovo em tua vida, da parte do Senhor Jesus Cristo. Porque essa foi a vontade de Deus, irmãos. Como poderia o homem compreender as coisas de Deus sem a sabedoria de Deus? O apóstolo Paulo, falando em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, ele disse: nós anunciamos a Cristo, sabedoria de Deus e poder de Deus.
Segundo Paulo, pela sabedoria humana, o homem é incapaz de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então isso nos ensina que sem a obra do Espírito Santo, sem a obra de Deus, sem a obra de Cristo, sem a obra do Espírito Santo, jamais seríamos regenerados ou capazes de reconhecer o Senhor nosso Deus e também de desfrutarmos de um relacionamento eterno com Ele ou de estarmos na sua presença para todo sempre. Bendito seja o Senhor por sua graça e bondade, por sua obra magnífica e maravilhosa que Ele realizou em Cristo Jesus, não só em benefício de um, mas em benefício de todos os irmãos. Porque, como disse Paulo, a justiça de Deus é Cristo. Ela se revela no Evangelho de fé em fé. Porque Cristo é poder de Deus, é salvação de Deus para todo aquele que crê. E esta oferta de salvação é proclamada a grandes e pequenos nos quatro cantos da terra, para que todos, ouvindo, possam fazer suas escolhas e crendo no Senhor Jesus em suas palavras e na obra salvífica que Ele realizou na cruz, tenha a eternidade com Deus e desfrute das bênçãos espirituais e eternas da parte do Senhor. E ainda nesta terra dos viventes, sejamos assim uma nova criatura, segundo a vontade de Deus, que nos dá esta graça e pelo seu poder nos capacita para isto. Bendito é o Senhor. Aleluia. Quanto à injustiça, temos aqui o versículo 37, essa mensagem que se encontra nesse texto bíblico, mensagem da cruz, que fala que Jesus foi pregado a uma cruz, não porque Ele merecia, mas exatamente por causa da injustiça dos homens para com Deus, para com seu próximo. Deus nos oferece justiça, e quantos não conseguem abrir os olhos para entender que são necessitados dessa justiça de Deus? Que esta palavra que abra hoje os teus olhos espirituais, que você não tenha dúvida, mas certeza da obra que Deus realizou em Cristo Jesus, e que esta obra é uma obra eterna, uma obra de salvação, de regeneração e santificação no Espírito, para que um dia estejamos eternamente com Ele. Mateus, querido, versículo 37 diz que por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Sim, na sua crucificação, quando estava pregado à cruz, a Bíblia diz que estava escrito naquela placa: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja que a maioria dos judeus não creram em Cristo, não creram que Ele era o Messias enviado da parte de Deus, que Ele era aquele a quem Deus havia prometido desde o princípio, desde a queda de Adão e Eva, desde a queda da humanidade, onde desde aquele tempo ficou visível a necessidade de uma obra salvadora que salvasse e regenerasse o homem, de forma que o homem pudesse ter uma eternidade com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui nós vemos que Ele foi crucificado porque afirmou ser não só o Filho de Deus, mas o Rei dos Judeus. Então eles não creram na pessoa de Jesus, a maioria deles não creram nas palavras de Jesus. Embora outros tenham crido,
Temos um exemplo de Nicodemos, que visitou Jesus à noite e que observou que Deus operava através de Cristo sinais, prodígios e maravilhas, e que homem nenhum poderia operar aquelas coisas se Deus não fosse com ele. Sim, Nicodemos. Alguns creram, mas nem todos creram. E você que está me ouvindo, qual será a sua escolha depois desta ministração? Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que foram crucificados com o Senhor Jesus 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Bendito seja o nome do Senhor. Salteadores, ladrões, criminosos, que foram também julgados pelo governo romano e condenados à morte também pelo meio da crucificação, pregados à cruz, crucificados. Ladrões, malfeitores, sim, estavam uma à esquerda e outra à direita. E a Bíblia diz que este era o cenário. Na cruz do meio, o Filho de Deus, crucificado por afirmar que era Filho de Deus e Rei dos judeus. Lembre-se, ele é o cumprimento das profecias. Ele é o cumprimento da promessa. E todas as coisas se faz nova neles. O Senhor Jesus. A ele Deus confiou o reino. Deus não confiou o reino a outro, mas ao seu próprio Filho, Jesus Cristo. O reino de Deus, o povo do reino, a obra de salvação. E ele reinará para sempre. E nele se cumpre a promessa de Deus feita a Davi. Deus prometeu para Davi que nunca lhe faltaria rei na sua linhagem. E agora aquele que vive e reina para sempre é aquele a quem um dia Bartimeu chamou. Jesus, filho de Davi, clamou por ele, reconhecendo que ele era o Messias, aquele a quem Deus disse que viria da linhagem davídica e que reinaria para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, o cenário dá para imaginar 3 cruzes. No meio está Jesus, à esquerda o malfeitor, à direita o malfeitor. E muitas pessoas passam por ali e outras estão ali. A Bíblia diz no versículo 39 que os que passavam blasfemavam dele. Jesus está na cruz, crucificado, esteve na cruz, crucificado, e naquele tempo, naquele momento, já sofrendo toda a injustiça, porque ele estava lá injustamente. Nele nunca houve pecado. Nada fez para que merecesse aquilo. Mas foi injustiçado. Acusado, condenado e sentenciado de forma injusta. Louvado seja Deus. Levou sobre si os pecados da humanidade para nos oferecer justiça. E para que mediante essa justiça estejamos com Deus eternamente. Observando o momento que Cristo viveu no passado, podemos observar, irmãos, que mesmo em meio a momentos muito difíceis, tem alguns que ainda, na sua ignorância, na sua falta de entendimento, eles continuam crescendo em suas incredulidades.
Alguns passavam e falavam mal e meneavam a cabeça. Certamente, quem iria reconhecer alguém que foi crucificado como um dos malfeitores? Certamente a visão que tinham dele naquele momento era de alguém derrotado, frustrado. Eles não entendiam. Suas mentes estavam fechadas para a realidade do plano de Deus, que estava em andamento. Aquele momento não era um momento de derrota, mas segundo as Escrituras e as promessas de Deus, as profecias, era um momento de glória eterna. Sim, Jesus se submeteu por um tempo à morte, para que o plano de Deus prosseguisse. Mas também estava escrito que não era só a submissão voluntária de Cristo à morte para que o plano de Deus prosseguisse, mas que ao terceiro dia ele também ressuscitaria. E a morte não poderia detê-lo, porque ele ascenderia depois da sua ressurreição aos céus em glória, para a salvação de todo aquele que crer. E foi isso que aconteceu, amados. A Bíblia fala que por 40 dias Jesus apareceu aos seus discípulos falando das coisas que diziam respeito ao reino de Deus. Que 40 dias depois ele sobe aos céus na presença de quase 500 testemunhas que o viram subir em triunfo e ser recebido na glória, sumindo entre as nuvens. Glória a Deus. E hoje se encontra à destra do Pai, segundo a palavra de Deus nos revela, e o Espírito Santo testifica esta verdade, para a salvação de todo aquele que crê. Com a ressurreição ele provou que ele era o Filho de Deus, que tinha autoridade do Pai para perdoar pecados, para ressuscitar, para triunfar sobre a morte. Com a ressurreição ele provou que as suas palavras eram verdadeiras, que tudo aquilo que ele falava de si era verdade. Com suas palavras, com a sua ressurreição, ele triunfa sobre a morte e nos ensina que a morte não tem poder sobre a vida, que ele é Deus, que ele triunfou sobre a morte, que ele pode nos dar a vida eterna. Então entenda sobre estas coisas. A ressurreição de Jesus nos ensinou estas verdades. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas tem alguns que pensam mal, estão cegos por suas incredulidades. Enquanto alguns pensavam que estava na cruz um derrotado, pelo cenário desenhado ali no Calvário, na verdade se empossava um rei, para reinar de forma gloriosa e eterna para todo sempre. Satanás, os demônios, não entendiam, mas naquele momento, o Senhor da história, o autor dela, dava um checkmate no inferno. E um dia ele falou que poria fim ao reino do diabo. Deus falou que chegaria o tempo que ele poria fim ao reino do inferno. Satanás não teria mais domínio sobre a sua criação, que ele levantaria um que viria de mulher, que este pisaria a cabeça do inferno, de Satanás, poria fim ao seu reino, é isso que quer dizer, ao seu domínio sobre sua criação. Mas também que o diabo feriria o calcanhar dele por causa do pecado da humanidade. Mas Jesus triunfou na cruz. Não era um derrotado, mas Deus apresentou o seu Filho em triunfo na cruz do Calvário para todo aquele que crê.
Após a sua ressurreição, o apóstolo Paulo diz que Deus deu a ele um nome que está sobre todo nome, porque ele foi fiel até a morte de cruz. Ele obedeceu até a morte de cruz. Ele se submeteu à vontade do Pai. E assim foi feita a vontade de Deus. Queridos irmãos, que o Espírito Santo te ilumine, que você compreenda estas verdades que hoje são faladas ao teu coração neste final de ano de 2020. Para que creais nestas palavras e crendo você nelas. Seja você iluminado pelo Espírito Santo e que você confesse, se ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que você o reconheça como Filho de Deus e que você se torne um só Espírito com Ele e desfrute das bênçãos e promessas eternas que Deus nos dá em Cristo Jesus e esteja eternamente consigo. Que Deus abra teu entendimento para a compreensão deste Evangelho. A mensagem da cruz ainda salva. Bendito seja o nome do Senhor. Momentos difíceis, Pastor Jesus, mas tudo de acordo com o plano de Deus. Aí vemos, irmão, no versículo 40 aqui, dizendo, as pessoas que falavam mal e meneavam a cabeça, elas passavam ali, estavam à volta de Cristo, e elas diziam, tu que destróis o templo em 3 dias, o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Olha, queridos irmãos, muitas vezes o Senhor fala e nós não entendemos. E esta é uma das palavras que Jesus falou referente à sua morte e ressurreição, que foi mal interpretada por aqueles que a ouviram. Jesus disse, destruam este templo e em 3 dias eu ressuscitarei. Jesus não estava falando de um templo de pedra, do templo de Jerusalém, mas da sua própria pessoa, da sua morte e ressurreição ao 3º dia. Eles iriam tentar, iriam matá-lo, mas ele ressuscitaria. E a igreja de Deus seria edificada em glória com a ressurreição de Cristo. Este templo hoje é composto por cada alma que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O templo do Espírito Santo, a igreja viva do Senhor Jesus, composta por pessoas, seres humanos, de todas as nações, a qual Deus prometeu um dia a Abraão que alcançaria por um de seus descendentes. Sendo judeu, ele era descendente de Abraão, o Senhor Jesus Cristo. E nele, Deus cumpre a promessa que fez a Abraão. E eu estou aqui por causa do cumprimento desta promessa. Você está me ouvindo por causa do cumprimento desta promessa, porque hoje o Evangelho está sendo ministrado a grandes e pequenos, aos 4 cantos da terra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos, que Ele é fiel. Queridos, e da mesma maneira também, não era só os mais leigos. A Bíblia diz que havia lideranças, e a Bíblia descreve a volta da cruz de Cristo. E da mesma maneira também os príncipes, os líderes dos sacerdotes com os escribas, bendito seja Deus, e anciãos e fariseus, escarnecendo diziam, esses homens eles tramaram contra Cristo, agiram injustamente contra ele, e quando ele estava sentenciado para a morte, esse grupo ainda estava lá para escarnecer de Jesus e daquilo que Jesus tinha afirmado sobre a sua pessoa, sobre a vontade de Deus, sobre os planos de Deus. São lideranças religiosas, a Bíblia descreve pessoas que afirmavam conhecer a Deus e a vontade de Deus, mas que não se curvaram a Cristo
não confiaram na sua pessoa e nem em suas palavras. Eram líderes cegos que não conheciam e nem serviam de coração ao Deus de Israel. O contrário, queriam reconhecer, porque aqueles que são de Deus ouvem a voz de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que eles escarneciam. Tem momentos na nossa vida que parece que estamos perdendo, mas faz parte do plano de Deus. Deus glorificará o seu nome e muitas pessoas serão abençoadas e a história será mudada, que faz parte do plano de Deus. Então preste bastante atenção. O momento era difícil, mas aqueles que haviam perseguido continuavam escarnecendo. Estavam ali comemorando a vitória deles. Afinal de contas, eles tinham conseguido, condenar a Cristo de forma injusta e levá-lo à morte na cruz. Dentro daqueles homens, eles achavam que nunca mais veriam a Cristo, que haviam colocado fim às suas palavras, nos seus projetos, nos seus planos, só que eles estavam enganados. Ninguém pode frustrar os planos de Deus, meus irmãos. A Bíblia nos diz isso é a verdade. Todos são aqueles que acham que podem impedir os planos de Deus. Estão enganados e presos pelo próprio coração. E Deus tenha misericórdia e abre os olhos dessas vidas. E aqui, queridos irmãos, vemos que tem muitas coisas que em momentos difíceis, e põe momento difícil esse que o Senhor Jesus vivia, mas mesmo assim ele teve que ouvir essas coisas, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Olha de novo, se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Será que eles realmente creriam se Jesus descesse, irmão? Não fazia parte do plano de Deus, meus amados irmãos, que Jesus descesse da cruz. Mas Jesus sabia muito bem das profecias. E as profecias da parte do Senhor pela boca dos profetas, escrito estava, que o seu Cristo seria rejeitado e que ele seria crucificado. Mas que ao terceiro dia, Deus o ressuscitaria. Assim estava escrito. Desça da cruz e então creremos. Não vai crer, querido. Não faz parte do plano de Deus. É pela fé naquele a quem ele enviou, nas palavras daquele a quem ele enviou. É pela fé na obra de Cristo, pois Deus confiou esta obra a Cristo. É pela fé no Filho de Deus. O reconheça como Filho de Deus. O confesse como Senhor e Salvador da sua vida. Entre no reino de Deus com Cristo e vive eternamente com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A mensagem da cruz, querido, é uma mensagem de salvação que revela o quanto Deus é gracioso, pois o homem não merecia, mas Deus nos amou e no seu amor nos ofereceu salvação. E essa salvação nos é oferecida no seu Filho Jesus Cristo, segundo as Escrituras, segundo a sua promessa, desde o princípio. Eis o último tempo. Esta é a hora. Todas estas coisas passarão. As coisas neste mundo um dia vão passar, elas vão perecer e serão destruídas. Mas Deus tem um novo céu e uma nova terra. Um novo corpo para todos aqueles que creem nele, no seu Filho amado e nas palavras do seu Filho Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Creia, querido, porque hoje você ouve o Evangelho da salvação, a palavra de Deus, a mensagem da cruz. Creia que Deus te ama, aceite o que Ele te oferece em Cristo, desfrute de um novo relacionamento com Deus ainda na terra dos viventes.
Busque o Senhor agora. O confesse de todo o seu coração. Abrace-o. Cresça com Ele e nele. E esteja eternamente com o Senhor. É o rei de Israel, desça agora da cruz. Confiou em Deus, disseram ainda. Confiou em Deus. Livre-o agora, se o ama. Porque disse, sou filho de Deus. Quantas vezes temos que ouvir coisas, querido, por confiarmos em Deus? Muitas vezes somos tidos como loucos. E muitas vezes como alguém que Deus abandonou. Mas muitas vezes Deus nos leva para o deserto, querido, para a faculdade do Espírito Santo, para que no tempo certo Ele nos apresente conforme a sua vontade. Deus nunca te abandonou e Deus nunca vai nos abandonar. Só precisamos orar e pedir ao Espírito Santo que nos ajude a entender e compreender a vontade do Senhor e a viver essa vontade. Bendito seja o nome do Senhor. Zombaram de Jesus, confiou em Deus. Mas Jesus não deu crédito a essas coisas. Porque a chance daqueles já se havia passado. Em seus corações eles estavam condenados. Porque determinaram não crer no Filho de Deus e nem nas palavras do Filho de Deus. Deus não poderia perdoá-los agora. Porque em seus corações eles já haviam determinado isso. Abriram mão da salvação que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Confie em Deus, querido. Por mais que você não esteja entendendo o momento, a situação, saiba que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele fará tudo como Ele já projetou. Aqueles que confiam em Deus não são derrotados, são vencedores. No momento certo, todos vão entender que Deus lhe escolheu para vencer e para realizar grandes projetos através da sua vida também, como um dia realizou através do seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo, e continua hoje realizando na pessoa do Espírito Santo, no seio da igreja e nesta vasta terra. Glória a Deus. E o mesmo lhe lançaram também no rosto dos salteadores, que com ele estava crucificado. Queridos e amados, a Bíblia diz que um desses salteadores, ladrões, veja bem que primeiro teve escárnio das lideranças dos príncipes, das pessoas que passavam ali, que estavam à volta da cruz, e depois os ladrões que estavam. A Bíblia fala de dois, mas a Bíblia fala que um deles falou para Jesus, olha, salva-te a ti mesmo e a nós também. Tipo, fosse um deboche, sabe, irmão? Mas aí a Bíblia diz que o outro ladrão intercedeu e falou para o outro ladrão, tu não temes a Deus, homem, estando você na mesma condição, porque eles estavam na mesma condição de morte. Jesus sabia de onde tinha vindo e para onde estava voltando. E eles tinham conhecimento do que esperava a eles? Certamente que não. Como nem eu nem você, porque sabemos que nos espera, está escrito na Bíblia Sagrada e nos é confirmada pelo Espírito Santo, em sonhos, visões. Sabemos que Deus tem um lugar especial para todos aqueles que o amam de todo o coração, que creem nele e no seu Filho Jesus Cristo e que aceitam de bom grado a sua palavra, a salvação que Ele nos oferece em Cristo, que tomam posse da sua justiça em Cristo Jesus. Esses estarão eternamente com o Senhor. Então um desses ladrões falou para o outro ladrão, você não teme a Deus? Este homem está aqui injustamente. Olha só que coisa linda. Aquele ladrão tinha sido condenado à morte, esperava a morte.
O mundo, o governo romano tinha julgado, condenado. Os homens achavam que aqueles ladrões não eram mais dignos, nem mereciam mais viver nesta terra, e não eram pessoas boas o suficiente para viver na terra dos viventes. Mas Deus, irmão, antes de os levar daqui, deu a eles uma última oportunidade. O que você fará com essa última oportunidade que Deus pode estar te dando agora? Você que me ouve, você que vai me ouvir onde chegar essa mensagem. Um dos ladrões agiu de forma louca. Também zombando do Cristo, desperdiçando a oportunidade de reconhecer que diante dele estava um santo homem de Deus, não só um homem de Deus, não só um profeta, mas o Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus eterno, Príncipe da Paz, Pai da eternidade, Senhor da vida. Louvado seja Deus. Mas estava cego pelo pecado, desperdiçou a sua última oportunidade, até que o outro falou: olha, não temes tu a Deus, estando na mesma condição. Este homem nada fez para estar aqui. Não era para ele estar aqui. Não era para ele estar pregado nesta cruz, ou ter esse tipo de morte. Mas por amor a nós, para que não viéssemos ter a morte eterna, ele pagou o preço por nós. Ele sofreu a injustiça, suportou a humilhação, realizou a obra da cruz, se submeteu à morte voluntariamente por um tempo, para que o plano de Deus fosse confirmado. E segundo a ordem do Pai, triunfou sobre a morte, para nos dar vida e vida com abundância de forma eterna para sempre. E aquele outro ladrão, ele não desperdiçou a chance. Ele disse: nós estamos aqui, o reconhecimento, querido. Ele examinou-se a si mesmo. Ele disse: nós estamos aqui porque tudo que a gente fez nos trouxe aqui. Todas as nossas obras nos condenaram. E no final, nós somos dignos do castigo e desse tipo de morte. Mas ele não, ele nada fez. Então, reconhecendo seus pecados, sua vida de erros, e julgando justa a condenação que ele sofria, esse ladrão olhou para Jesus e disse: é Senhor. O reconheceu como Senhor. Os seus olhos se abriu. Ele enxergou o Senhor de todas as coisas. Quando ele reconheceu que era um pecador, um pobre e miserável pecador, necessitado de um Salvador e salvação, que era merecedor também, irmão, daquele castigo, que ele estava sofrendo aquilo que ele merecia. Ele reconheceu, foi humilde, olhou para Jesus e disse: Senhor, quando entrares no teu reino, ele reconhece que Jesus tem um reino. Lembra-te de mim, que eu esteja contigo no teu reino. Jesus olhou para aquele ladrão que havia sido condenado pelos homens, indigno de viver na terra, segundo os homens. E quando Jesus olhou para ele e viu seu coração, o reconhecimento, o verdadeiro arrependimento e reconhecimento da sua vida pecaminosa, do justo castigo que ele estava sofrendo, que era a justa sentença, Jesus disse para ele: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Hoje você estará comigo no paraíso. Deus vos convida, irmãos, você que ainda não reconheceu o Senhor Jesus
como Filho de Deus, como único Senhor e Salvador de todos. Você que ainda não entendeu o que Deus nos oferece no seu Filho amado Jesus Cristo, mas que agora está entendendo, procure uma igreja, peça oração, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e passe a congregar. Comece a se relacionar com o Senhor Jesus através do estudo das Escrituras, congregando numa igreja, numa vida de oração. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Aceite o que Deus nos dá nele: vida eterna, vida com Deus, as bênçãos de Deus e as promessas de Deus. Venha para o reino de Deus, querido. Venha para o reino de Deus. Creia em Jesus Cristo, nas suas palavras. Creia em Deus. Aceite o que Deus te dá agora. Eu quero orar por você que está em casa, que ainda não é um cristão. Pai, eu oro por estas pessoas que ainda não reconheceram o Teu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Oro para que o Teu Espírito Santo os ilumine agora. E assim como o Teu Espírito, Senhor, trabalhou na vida daquele malfeitor que estava na cruz, que venha também trabalhar no coração e na mente destas pessoas agora, Senhor, de forma que eles raiem a clareza do Teu Evangelho e que eles reconheçam o Senhor Jesus como Teu Filho amado e o confessem, Senhor, como Senhor e Salvador de suas vidas. Que o Senhor os conduza ao Teu reino e que eles sejam contigo um só Espírito, ó Senhor, e desfrute de um relacionamento eterno contigo para todo sempre. Também oro, Senhor, por todos aqueles que se encontram afastados de Teus caminhos, que estão com suas mentes aprisionadas em trevas, Senhor, que um dia confessaram o Teu nome e que tem se afastado de Ti, recuado, Senhor, dos Teus caminhos. Tenha misericórdia, Senhor, da vida destas pessoas, que o Teu Espírito Santo os visite e os convença do pecado, do juízo e da justiça, e os ajude, Senhor, a retornar para a Tua casa, para que também estejam eles eternamente com o Senhor e sejam vasos em Tuas mãos, Senhor, ainda na terra dos viventes. Assim eu oro, Senhor. E em nome de Jesus eu agradeço. Amém, queridos. A mensagem da cruz, ela ainda salva, querido. Esta palavra que eu vos deixo neste final de ano, e que Deus continue abençoando a todos que creem e buscam sua face, como toda a sua igreja em toda essa vasta terra. Guarda a palavra, busca o Senhor enquanto se pode achar, querido. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos.